27 de setembro, hoje a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo, presbítero, santo, da caridade, uma história belíssima. Vamos ao evangelho de hoje. Lucas capítulo 9, versículos de 43 a 45, diz assim: Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A admiração e o medo de fazer perguntas. O evangelho de hoje nos fala então, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia e falava. Jesus era e é admirável. Admiração é coisa importante porque a admiração nos abre. A admiração baixa as nossas resistências, a admiração amolece o nosso coração, né? Se você não admira, você não se abre àquilo. E sim, Jesus era e é admirável. O que Jesus fazia e fez, o que Jesus falava e fala conosco, meu Deus, Jesus é admirável. Então, é preocupante que alguém não se admire com Jesus. E muitas pessoas não se admiram, não têm admiração por Jesus. Acham Jesus chato, coisa de velho, da idade média, sentem tédio com essas coisas. Deus me livre ter gente perto assim de mim. Que bom que nos admiramos com Jesus. O ser humano que não se admira com Jesus. Meu Deus, que tipo de ser humano é? E sim, existem muitas pessoas brutalizadas. O ser humano vai ficando brutalizado, né? Vai ficando cascudo. Você ama pessoas que são brutalizadas, que não querem nem saber dessa palavra, que nem se diverte, nem saboreia essas coisas, sabe? Jesus era e é admirável. Nós não podemos perder a admiração. Mas aí, Jesus vai dizer para os discípulos o seguinte: não basta admirar, precisa me entender. Não basta me admirar, tem que me imitar. E Jesus vai fazer algo ainda mais admirável do que tudo que ele já tinha feito. É admirável que Jesus morra, que Jesus dê a vida. Mais admirável do que andar sobre as águas na noite da tempestade, multiplicar pães para a multidão. Mais admirável que ressuscitar os mortos, curar 10 leprosos à distância. Mais admirável do que fazer uma pregação que muda a vida dos pecadores. É admirável que Jesus, sendo tudo isso, aceite morrer, dar a vida. Isso é admirável, o ser humano que ama. Isso é admirável, o ser humano que podia estar fazendo outra coisa da vida agora, no sentido de conforto, de ego, e ele está aqui dando a vida, dividindo sua vida com os outros. Isso é que é admirável. O mundo nos ensina a admirar o quê? Poder, vingança, sucesso, status, beleza, conforto. Não é isso que Deus admira. O cristão verdadeiro, ele admira quem dá a vida. É por isso que os discípulos não entendiam direito. Porque eles olhavam e falavam assim, mas eu vi ele andando em cima da água ontem, porque ele vai morrer na mão de um soldadinho? Para, rapaz, vai morrer na mão. Não. Ele é poderoso, ele é forte, ele é muito capaz para ter embolado aqui com os pobres, com a gente. Pois é, isso é que é admirável. Que Jesus, podendo ter feito tantas outras coisas, tenha feito isso por amor a nós e por amor ao Pai do céu. Jesus vai morrer na cruz por amor a nós, porque na cruz ele nos substitui. E ele vai morrer na cruz por um profundo amor ao Pai, porque na cruz ele dá a justiça que Deus Pai merece, mas ele ama o Pai acima de todas as coisas, acima de si mesmo. Nada demoveu Jesus de ir para a cruz. Quanto custa ser fiel a Deus? Um xingamento? Quanto custa ser fiel a Deus? Uma ridicularização? Quanto custa ser fiel a Deus? Acordar cedo, às vezes, sem querer? Tudo isso custa. Mas às vezes custa a própria vida. E nada fez Jesus olhar para o Pai e falar assim, aí ficou caro também, né? Aí você vai me desculpar. Assim, aí não deu, né? Porque daí eu preciso... Não! Jesus amava tanto o Pai que por causa disso ele acolhia, pregava, mas precisava deixar o prego entrar na mão. Aqui a mão. Vai. Essa é a morte de Jesus por nós. Os discípulos não compreendiam isso. Como é que esse homem tão poderoso, que tem esse magnetismo com o povo, ele vai dar a vida dele, ele não vai usufruir disso, né? Os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido ficava escondido, de modo que não podiam entender. Mas aqui tem um probleminha, hein? E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto, porque talvez tinham medo da resposta. De algum modo, eles entendiam sim alguma coisa, eles entendiam um pouco da resposta. Eu tenho medo de perguntar. Na verdade, você está com medo da resposta. Ou está com medo de que a sua pergunta revele que você é
você é raso. As nossas perguntas nos revelam, não é? Você fala assim, meu Deus, com tanta coisa que a pessoa podia perguntar, e vai perguntar isso aí. Nossa, sujeito bobo, sujeito raso. Então eles tinham medo de fazer pergunta, mas sobretudo porque tinham medo da resposta. Os discípulos já tinham entendido que se ia acontecer isso com Jesus, ia acontecer isso com eles, porque ser discípulo é ser igual ao mestre, né? Portanto, queridos, não tenhamos medo de Jesus. Ele é admirável. E admirável é o caminho da doação da própria vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.